Bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico com a temporada, gente. Olha que tema incrível, reflexões profundas, parando aqui para pensar um pouquinho sobre nossa identidade, é o tema da nossa temporada. Mensagem, herança e missão adventista, qual a missão de Deus para esse tempo? E olha, gente, tá muito legal, o tema de hoje também tem que ver com missão, tem que ver com mensagem, qual é a mensagem que Deus tem para esse mundo e quem Ele quer usar para dar essa última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus. Bom, eu estou aqui com um grupo muito especial, eles têm participaram de um projeto incrível aí, aqui na nossa associação, realizaram um lindo trabalho, plantaram uma nova igreja, fizeram vários projetos, plantaram um clube de desbravadores, estiveram ali atuando, né, durante praticamente 10 meses, um ano praticamente, aí, dedicando exclusivamente seu tempo, seus dons, seus talentos, sua influência para se envolver diretamente na pregação do Evangelho e levar essa mensagem a todo mundo, como nós temos como ideais do Ministério Jovem em nossa geração. Eles representam um projeto, jovens que se dedicam em tempo integral durante um ano, o projeto Um Ano em Missão. E eu tenho a alegria de receber aqui ela que é paraense, tá certo? É isso mesmo, paraense? Paraense, é isso aí, gosta de um açaí, viu, gente? ela já mora aqui em São Paulo já há 6 anos, basicamente. Ela é ourive, você está preocupado aí, que não sei o que fazer para conseguir uma aliança e tal. Ela também é especialista nisso aí, viu? Técnica de segurança do trabalho, é uma grande missionária, compôs a equipe do projeto Um Ano em Missão. Érica, bem-vinda aqui ao nosso podcast No Contexto. É muito bom poder estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Bem-vinda. Eu que agradeço, pastor, pelo convite. E aqui hoje, né, está do meu lado a pessoa onde passou aí esse período durante um ano, né? Me acompanhando aí na missão. Foi minha dupla missionária, né? Olha, foi sua dupla. Ele foi o modelo também do OIN durante todo esse ano aí, né? Garoto propaganda. Garoto propaganda, Matheus. Olha aí, direto do Morro Doce para o mundo. Direto do Morro Doce. É isso aí, hein? Obrigado. Meninas, se contenham, tá, meninas? Obrigado, Érica. Solteiro. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me proporcionado essa oportunidade de ter passado também essa parte do meu ano ao lado da Érica, que foi uma das melhores duplas que eu posso ter de missionário, assim, pra minha vida também. Que legal, cara. Guarda, segura essa daí, ó. Segura essa daí, viu? Obrigada, legal, Matheus. Prazer foi nosso, viu? Obrigado. E agora eu ia apresentar o pastor Rodrigo. Olha aí. Que é o nosso líder lá na casa do projeto do Ano em Missão. Ele está atuando lá, liderando jovens que estão lá na casa. Casado com a Elô, né, cara? Casado com a Elô, que também está nos ajudando. E eu sou muito grato porque eles cuidam bem de nós, o cuidado que eles têm com cada um. E é uma pessoa que é ponta firme e está ali. Eu vejo o reflexo de Deus no nosso pastor aqui. Sensacional! Que apresentação essa daí. Quase uma declaração, viu, rapaz? Rapaz, obrigado, Mateusão. Foi uma bênção ter você, a Érica, todos os demais missionários conosco aí no projeto Um Ano em Missão. Quero agradecer aqui também a oportunidade de estar participando mais uma vez aqui do podcast, é muito bom retornar. E quero deixar aqui um abraço também para a igreja lá, os membros da igreja do Portal dos IPs, a igreja que nós plantamos lá. Um grande abraço também, um abraço para os desbravadores do Clube Amigos dos IPs. Olha aí. E não poderia deixar também um grande abraço e um beijo para minha esposa, Heloíse. Eloá. A famosa Eloá, né? Elô. Então quero deixar um abraço a todos e também estamos aqui com uma pessoa que coordena também este projeto, Um Ano em Missão. Ele coordena todos os jovens da Associação Paulista Leste para o Leste Norte de São Paulo, pastor Fabrício Leão. É isso aí, tá combinado aqui. Obrigado, Rodrigão, pela parceria aí, pelo ano incrível, pelo trabalho dedicado aí junto com a Elô, cuidando dessa equipe incrível. Esperamos que tenha sido para eles um ano de mudança, de transformação, né, de novos desafios, entender que Deus nos chamou não para um ano, né, mas para uma vida em missão. Para uma vida em missão. Bom demais poder ter participado desse projeto. Um abraço para os demais aí que passaram por esse projeto, que sua vida continue sendo uma bênção, e foi muito legal poder participar desse projeto com vocês, tá bom? Eu queria agradecer também você que tem acompanhado. Estamos caminhando mais aí, penúltimo episódio, passou rápido, hein?
Sou. Rapaz, 3 meses, tá chegando já aí o 2024. Muito trabalho pela frente, muita missão pela frente. E espero que você continue aí animado, motivado, sabendo que você tem uma identidade, você tem uma missão, tem um chamado. Deus chamou você para esse tempo. E esse é o grande desafio e incentivo que queremos dar através desse podcast. Por falar em podcast, não esquece de perseguir a gente lá nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, acompanhe lá os bastidores, os projetos e datas, e encontros, calendários, atividades que teremos pro próximo ano. Seguramente Deus tem muita coisa, Ele conta com você, tá bom? Além de curtir também os bastidores e os episódios que vão estar acontecendo, os cortes da semana, também no nosso Instagram. Além disso, também você pode acompanhar aí o podcast em vídeo pelo Paulista Leste, no canal do YouTube da gente. A minutagem, dia após dia, para você ter insights novos e quem sabe ser um recurso a mais aí para você poder ter também mais subsídios aí para você passar aí ou compartilhar a lição na classe da sua escola sabatina aí na sua igreja, na sua comunidade, tá bom? Além disso, também pode ter acesso a esse conteúdo em áudio, na plataforma de áudio que você achar melhor. Procure lá por podcast no contexto. E você vai encontrar esse conteúdo também em áudio para você ouvir e, além disso, compartilhar com quem você ama, tá bom? Bom, eu queria pedir agora ao nosso Giannichini, brincadeira, ao nosso modelo aqui, o Clark Kent, aqui do nosso One Emissão, brother. Então, rapaz, você é do coração, viu? Um abraço aí pro Cláudio, pra Tati também lá do Morro Doce. Vocês têm um filho de ouro, viu? A gente tem um carinho muito especial por ele. Mateus, pode pedir a bênção de Deus aí, cara, pra gente poder estudar o tema de hoje. Ora aí, por favor. Vamos orar aqui, pastor. Oremos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, que o Senhor cuida de nós, por cada detalhe que o Senhor vem em nossa vida, e agora que o Senhor derrame o Espírito Santo para que a gente possa falar da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor abra as nossas mentes para que a gente fale aqui sobre o assunto da lição. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Valeu, Mateusão. Tema do episódio de hoje, a mensagem final. A gente estudou tanta coisa ali nesse trimestre, cada mensagem distintiva. A forma incrível como nossos pioneiros da igreja foram construindo, aprendendo, se aprofundando na palavra e fazendo dessas doutrinas, desses ensinamentos, a base daquilo que deve ser a mensagem final para esses últimos dias que antecedem a breve volta de Jesus. A mensagem final é o tema do episódio de hoje e o texto base está lá em Apocalipse capítulo 14. Eu queria convidar você que está em casa assistindo também, pode ler e recomendo que você leia o capítulo todo, né? Agora é uma parte final do livro do Apocalipse, contendo aqui a última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus. Por que eu tô falando que é a última? Porque não tem outra mensagem depois dessa, gente. Se você ler o versículo 15, versos 16, 17, você vai perceber que é Jesus aparecendo na chuva dos céus, em poder e muita glória, mas isso vai acontecer depois que essa mensagem, a última mensagem final, for dada ao mundo antes dele aparecer nos céus em glória e majestade para buscar os seus filhos. A partir do verso 6 em diante, nós encontramos aqui um registro desta mensagem poderosa, dividida em 3 partes. Eu queria relembrar com vocês. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas, ou boas notícias, ou boas novas eternas, para anunciá-las os habitantes da terra. A toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus, diziam em alta voz, dei glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então outro anjo saiu dizendo em alta voz: caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho. Caiu Babilônia, né? Caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho, da fúria da sua imoralidade ou prostituição. O terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramada sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua, a sua imagem, e aceitaram a marca do seu nome. Verso 2. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Olha que texto lindo, gente. Poderoso. É uma das mensagens mais
significativas da Bíblia, porque ela engloba, né? Já de cara diz que essa mensagem ela contém a mensagem do evangelho eterno, imutável, né? Que não muda, não varia com o tempo, com cultura, nem lugar, nem época, continua sendo o mesmo. E aqui um acréscimo, né? Esse detalhe de que a mentira cairá por terra e que nós temos que, ao invés de aceitar o selo, a marca da besta, aceitar o selo de Deus, contida, no caso, nos 10 mandamentos. E diz a Bíblia que haverá um povo que vai se manter fiel, né? Vai perseverar até o fim, guardando os mandamentos de Deus e mantendo firme a sua fé em Jesus. Essa é a mensagem, né? Que o mundo vai ouvir. A última, a mensagem final que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus. Tirinha na tela! Eu queria perguntar aqui qual é a impressão de vocês, Mateusão, Érica, Pastor Rodrigo. Aqui uma imagem, diz que a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Mais do que 1000 palavras. E aí, galera, qual foi a impressão, já de cara, que vocês tiveram aí com a tirinha da semana? Nessa imagem aí a gente consegue ver, né, que realmente o mundo ele tá por um fio e que essa mensagem ela precisa ser propagada, ela precisa ser pregada, né? Então, a gente vê uma pessoa anunciando, né? Só que também essa imagem de uma pessoa anunciando reflete na nossa vida também, porque precisa de mais pessoas para espalhar esse evangelho. Não só uma pessoa. Começou por uma pessoa, mas se a gente for ver hoje, tem várias outras pessoas pregando o evangelho, anunciando, né? E é alto, né? Diz que é alto, em alta voz, né? Alta voz. E precisa disso. Tá esgoelada ali a mulher falando ali, ó. Então, o que eu achei aqui é, tipo, parecido um pouco com o que a Erika falou, que o mundo tá na corda bamba, sabe? E a mulher, ela tá ali, é o fim do mundo. E, tipo, ela tá ali com o megafone, anunciando, que mostra que é a urgência da gente anunciar a mensagem, porque resta pouco tempo. Boa, Matheus. A urgência, alto, o mundo tá por um fio. Tem uma mulher ali, né? Basicamente A igreja. é isso, né, que a imagem ela nos mostra, né? E de acordo com a leitura aí do texto chave da semana, nós percebemos que o mundo de fato ele está por um fio diante de tantas coisas que têm acontecido no mundo, as pessoas se perguntando o porquê de tudo isso está acontecendo. E é interessante que ele está sendo ali, a tirinha demonstra o mundo sendo segurado por uma corda, né? Algo assim desse tipo. E isso me mostra que existe alguém que ainda está segurando isso, né? Para que esse fio não escape. Mas o fato é que ele está por um fio e nós precisamos então anunciar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Por que o mundo está por um fio? Qual vai ser o final desse mundo? É um questionamento que as pessoas têm, né? E nós temos a resposta. E a resposta está na palavra de Deus. E nós temos então uma mensagem a dar a esse mundo, que é aquilo que nós chamamos de a mensagem final. Beleza, então aqui é isso aí. Você também já fez a sua impressão aí, colocou aí lá nos comentários. Compartilhe com a gente aí qual é a sua impressão. De fato, entendemos que existe um mundo que precisa ouvir, porque a mensagem, interessante, ela deve ser para todo mundo, né? Um mundo que está realmente com os seus minutos contados, né? Essa mulher, até fiquei pensando, a minha impressão foi que ela representa a igreja, né? Deus tem uma mensagem a ser dada e o recurso que ele tem, o megafone de Deus é a igreja, né? E ele precisa que essa mensagem seja compartilhada o mais rápido possível. Né? Uma coisa é certa, Jesus só vai voltar quando essa mensagem for dada a todo o mundo. Parabéns, Matheus, é isso mesmo. É urgente, porque o tempo está terminando, né? E é importante que a gente saiba disso. E essa mensagem, né, pastor Rodrigo, pelo que a gente já leu aqui, né, nos próprios evangelhos também, que é montada a questão do evangelho eterno, essa mensagem ela não deveria ser destinada a um lugar, né, uma geografia ou um tempo da história, né? Ao contrário, ela deveria ser uma mensagem global. Muito é bem. possível mesmo? Essa é a intenção de Deus? Como é que essa mensagem deve alcançar? A partir de quando essa mensagem, essa última mensagem, começou a ser pregada para o mundo todo? É interessante que, assim como nós vimos ali na tirinha, né, nós estamos falando de uma mensagem global. A mensagem ela tem que alcançar a todos, né? E aqui na lição de domingo, vem nos trazendo como que nós podemos resumir a mensagem adventista, né? O que nós, como igreja adventista, devemos pregar?
e é aquilo que nós lemos no texto-chave, que é Apocalipse 14, versículos 6 ao 12, que nós chamamos de as 3 mensagens angélicas, né? E nós vimos ali, como foi dito pelo pastor Fabrício, que o primeiro anjo, ele vai anunciar ali a chegada de um juízo divino, né? Que é compreendido por meio de um estudo também da própria palavra de Deus, a compreensão da profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o primeiro anjo, ele vem ali de maneira resumida anunciando um juízo. Depois vem uma segunda mensagem, um segundo anjo, que ele vai expor os pecados de Babilônia, e por fim então vem um terceiro anjo, né, nessa mensagem global, advertindo as pessoas contra a marca da besta e convidando as pessoas a fazer algo muito especial, que é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, cada um desses temas, cada uma dessas mensagens tem algo específico que nós devemos e podemos estudar e extrair lições delas. E é interessante que essas mensagens, elas são dadas em um contexto da vinda de Cristo, ou seja, da volta de Jesus. Todas essas mensagens, elas são dadas para que as pessoas, para que o mundo, ele se prepare para a volta de Jesus. E eu só queria destacar aqui algo que está aqui na nossa lição, que diz que cada um desses temas que está incluso nessas 3 mensagens, incluindo a lei de Deus, o sábado, o santuário, o juízo, a morte, a segunda vinda e a liberdade religiosa, foi devidamente compreendido e adotado oficialmente pelos adventistas depois de 1844, né? Ou seja, ali depois de 1844, o povo adventista começou a ter mais clareza a respeito da sua missão no que diz respeito às 3 mensagens angélicas. E que mensagem deveria ser dada, né? Exatamente. E a mensagem que deveria ser dada era essa mensagem de Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 12, conforme nós falamos aqui. Então, resumindo aqui, as 3 mensagens angélicas, elas resumem a advertência final, o último convite de Apocalipse, que está sendo destinado a todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, que diz respeito à volta de Jesus. E essa mensagem, ela é uma mensagem, então, global. Todo mundo precisa saber, todo mundo precisa ouvir dessa mensagem. E nós somos, então, aqueles que devem levar essa mensagem adiante. É isso aí, pastor, então, meu paizão. Foi isso mesmo que eu achei interessante, né? Que a lição, ela começa a mensagem adventista. Ou seja, fala das 3 mensagens angélicas, né? Dos 3 anjos. Porém, ela começa a mensagem adventista. O que isso quer dizer? Que Apocalipse 14, do 6 ao 12, ela é a nossa identidade, né? Ou seja, a gente como cristão, a gente é responsável por pregar essa mensagem, né? Então, esses 3 anjos, somos nós responsáveis por pregar essa mensagem ao mundo. Essa mensagem, ela foi dada a cada um de nós. É isso aí, é isso aí. E é interessante que a Érica, comentando aqui também um pouco mais do que a Érica falou, que essas mensagens, as 3 mensagens angélicas, elas vão fornecer aí uma estrutura para a missão da Igreja Adventista. Isso. É aquilo que dá a base, é aquilo que dá a estrutura para a nossa missão. O que nós devemos pregar, né? Se uma pessoa se perguntar, o que nós devemos pregar? Qual é o verdadeiro evangelho? Está aqui dizendo, obviamente, a Bíblia toda é o verdadeiro evangelho, mas Apocalipse 14, versículos 6 ao 12, ele centraliza ali, né, o sumo ali do evangelho. O que nós devemos anunciar para as pessoas no tempo final? Isso. Está aqui, em Apocalipse. Porque também a gente precisa, né, se policiar, porque tem outras mensagens sendo pregadas. Assim como na época de Paulo, havia outra mensagem sendo pregada, né? Hoje também no mundo está sendo pregado um outro evangelho. Um evangelho muito parecido. Então, a gente precisa anunciar a verdadeira mensagem, porque tem muitas outras pessoas acreditando nesse falso evangelho, nessa falsa mensagem. Só que essas 3 mensagens aqui, ela destaca tudo. O tempo do fim, ela é a mensagem que deve ser anunciada, a mensagem verdadeira. Né? Por isso que é tão importante, né? Nesse Muito tempo importante. A gente ter segurança de que mensagem Deus espera que seja pregado antes da volta dele. E se o pastor mencionou, que se pudesse resumir, alguém perguntou qual é a mensagem da Igreja Adventista, né? Desse movimento que existe já há mais de 200 anos aí. Qual é a mensagem? Esta é a mensagem que Deus chamou a gente para pregar. E desde 1954 para cá, Deus tem tido nos convocado, nos comissionado para dizer ao mundo, né? E convocar o mundo a reconhecer, né? A Deus como Criador de tudo, de que o juízo começou, de que a mentira não vai prosperar e, mais importante de tudo,
quer estar protegido contra as pragas que virão, quer estar protegido contra os flagelos que virão sobre este mundo, seja selado pelo Senhor de Deus, do Deus vivo, né? E decida-se ao seu lado. Por falar em chamado ao preparo, eu queria que você nos explicasse aqui um pouquinho melhor, Érica, como é que funciona aqui essa questão do preparo? Porque Deus nos convida, né, nos chama para o preparo. Para que eu compreenda, você poderia esclarecer um pouquinho melhor para a gente aqui? Então, pastor, o que eu entendi do chamado e o preparo foi exatamente o que aconteceu, né? Depois de 1844, né? Que foi o grande desapontamento. Que é justamente o final da profecia dos 1.300 anos, né? A passagem lá de Daniel 8,14, né? Então, lá nesse movimento, foi onde aconteceu, né? A mensagem, onde eles descobriram ali o verdadeiro sentido da mensagem. Surgiu a Igreja Adventista também. E o que eu achei mais interessante foi aqui, no penúltimo parágrafo, que diz assim: suas maiores esperanças foram amargamente frustradas quando o dia 22 de outubro chegou e passou. A maioria desistiu e definiu novas datas para a volta de Jesus. E, assim, a gente vê que ali houve esse grande desapontamento. Mas, no decorrer da leitura aqui, a gente entende que aquele pequeno povo que se permaneceu ali firme, né, fiel à Bíblia, eles continuaram buscando. E, nessa busca, eles descobriram que eles faziam parte dessa profecia. Eles faziam parte desse movimento. Só que ali em Apocalipse 10:11 também fala que eles precisam continuar. Precisavam. Depois daquele momento amargo, deveriam continuar pregando, né? Porque no versículo 11, né, no versículo 10 também de Apocalipse 10, eles entenderam que aquele livro que eles comem quando passa a ser amargo, né, no estômago. O pequeno livrinho que eles comeram, a princípio foi doce na boca. Foi doce, mas depois se tornou amargo. Então foi onde eles entenderam que essa decepção se tornou uma decepção amarga. Porém, quando eles entenderam a mensagem, eles entenderam que eles faziam parte desse... Aquilo só estava preparando eles, né, para a grande missão que eles teriam pela frente. Que eles tinham pela frente de propagar esse evangelho, de anunciar esse evangelho, que hoje chegou até a cada um de nós e foi passando, né, dali para outras pessoas também. Interessante, né? E houve, né, até a lição mencionou isso também, né, de que houve uma certa rejeição, né? Isso. Eles no período do grande despertamento, no período dos mileritas, aí muitos se juntaram, não tinham preocupação com placa de igreja, nada, se juntaram, todos focados ali em esperar Jesus voltar, né? Aí Jesus não voltou, teve uma grande decepção, milhares de, né, pessoas deixaram a fé, abandonaram, né? Outros começaram a remarcar a data, não, erraram aqui ou ali e tal, e eles se voltaram para ali, à medida que eles descobriram novas verdades do sábado, sobre que existia um santuário celestial, né, no céu, os mandamentos de Deus, a volta de Jesus, eminente, né, como está na Bíblia, aquilo começou a incomodar de tal forma que eles perceberam, opa, não estão ouvindo, não estão querendo entender. Não está certo, né? É isso aí. Não estão entendendo o que nós estamos descobrindo na palavra. A tal ponto deles não terem outra escolha, outra saída, a não ser se organizarem. Isso. Com um movimento, com uma igreja. Inclusive, como você mencionou, a própria Bíblia já falou que era necessário continuar pregando, profetizando, né, para todo mundo, nação, língua e povo. Aí sim, eles entenderam que aquilo tudo participava, fazia parte do preparo, né, desse chamado que eles tiveram para cumprir e levar essa mensagem. Uma missão global, né, de Apocalipse capítulo 14, 6, corresponde à diretiva mundial dada, não é? Dada em Apocalipse capítulo 10, verso 11. Então, eles descobriram, sim, nós temos uma missão, nós temos uma mensagem para dar ao mundo. E nós somos esse povo e queremos aceitar esse convite. Então, realmente, Deus tinha, sim, todo o cronograma, tudo estava detalhado, ele já sabia tudo antes. E é interessante, pastor, que é tão detalhado que, inclusive, até esse grande desapontamento, essa decepção que eles já estava profetizada lá, né, no capítulo 10 de Apocalipse, o versículo 10. E uma outra coisa interessante que eu achei que o senhor mencionou aí, é que eles eram um grupo de pessoas, vamos imaginar, vários crentes de várias denominações, e eles então começaram a se unir ali, ouvindo algumas mensagens, eles se uniram para continuar estudando a palavra de Deus, e a nossa lição ela vai destacar que quando eles começaram a estudar a mensagem do segundo anjo, de Apocalipse 14, 8, eles concluíram que muitas das igrejas
das igrejas estavam espiritualmente caídas e que não mais podiam fazer parte delas. E aí então Porque não tinham compromisso com a não Bíblia, tinha né? compromisso com a verdade, né? E por isso agora eles começaram a saírem das suas igrejas, eles se juntaram e aí em 1844 cerca de 50 mil ex-mileritas deixaram as suas igrejas. E eles então se uniram para buscar a verdade, ou seja, é aí que entra o chamado ao preparo. Eles agora estavam sendo chamados para se preparar para dar uma mensagem ao mundo, né? E essa mensagem é a mensagem global. E ali, O pastor- literalmente, né, eles se prepararam agora realmente para a volta de Jesus, né? Ou seja, eles não só se prepararam, porque Jesus não voltou naquela época, é claro. Só que houve essa preparação para que hoje a gente pudesse, né? A pregação dessa mensagem é o verdadeiro preparo, Isso. né? E aí, Mateusão, perdão. Então, pastor, é que eu ia falar assim, é que eles se ajuntaram depois que eles tiveram um desapontamento. Interessante. E eles se ajuntaram e eles viram, né, que as 3 mensagens angélicas, elas são reais. E Jesus espera que essa mensagem seja anunciada novamente, que estejamos preparados. Lá em Apocalipse 10, vou ler aqui, 10, versículo 11, fala assim: Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então é um preparo, entendeu? Para que a gente possa falar para as pessoas de novo, para que não foi tipo um engano, mas é um preparo para que a gente fale hoje para as pessoas. Sensacional. Você mencionou uma coisa importante, né? Que profetiza de novo. Eles tinham acabado de dar uma mensagem que Jesus ia voltar, né? Eles perceberam que realmente havia algo que iria acontecer depois daquele final grande de tempo, né? Aquele período profético de 2.300 anos. Mas não era a volta de Jesus, né? Era o início do ministério de Jesus no Santuário Celestial, o último compartimento, iniciando sua obra de juízo. E agora, mais do que nunca, eles deveriam se levantar e dizer para o mundo: olha, é sério, Jesus vai voltar. E ele está iniciando sua última fase do juízo e é necessário estar preparado. Falar em evangelho, né? Porque a mensagem, né, Mateus, ela começa assim, né? O convite, né, para que as pessoas adorem a Deus, não é isso que diz aqui? Olha, viu o trono voando bem alto no céu, levando as boas novas eternas, ou do evangelho eterno, para anunciar aos que habitam sobre a terra. E esse evangelho eterno, Mateus, será que esse evangelho aqui de Apocalipse é diferente do evangelho lá de Mateus, Marcos, Lucas, João? Então, Ele é pastor- chamado de evangelho eterno. Então aqui até no começo já fala assim, pastor, o evangelho é imutável, ele não sofre alterações. Então a gente Sensacional. vê que o evangelho aqui, ele não muda. É que a gente pode ver que se passaram várias gerações desde aquela época, mas o evangelho ele continua o mesmo. Permanece o mesmo. Para salvar as pessoas, entendeu? Então o evangelho ele não muda. E eu destaquei aqui umas partes que falam assim, temer a Deus, que significa obedecer, dar-lhe glória, que significa honrar. E ali na parte hora do juízo, devemos proclamar que o fim se aproxima. E adore a Deus, que tem a ver com o verso 4, que é sobre o mandamento do sábado. Sim. E Adora a Deus como Criador, né? sim, e que caiu a grande Babilônia, que também é que fala sobre a religião falsa. Sim. É interessante aqui, pastor, a gente destacar que, como o Mateus bem falou, primeiro, esse evangelho, ele é imutável, né? O evangelho, ele é eterno. Só que aqui em Apocalipse, as 3 mensagens angélicas aqui, ela traz um chamado especial, né? Especialmente quando a gente vai aqui pro versículo 7, né? De Apocalipse, que fala para que nós devemos dar glórias a Deus. Então, como que a gente pode resumir aqui? Que esse evangelho eterno, ele é um chamado, primeiro, para adorar a Deus, ele é um chamado para obedecer a Deus, e ele é um chamado também para dar glórias a Deus, para glorificar o nome de Deus. E à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, e que os pioneiros eles foram estudando a palavra de Deus, depois do grande desapontamento ali, eles fizeram uma outra descoberta também, né? Uma descoberta importante que faz parte de obedecer a Deus, que era exatamente a prática de guardar o mandamento do sábado. Ali, depois que houve o grande desapontamento, eles começaram a estudar a palavra de Deus, e ali por volta do ano de 1846, eles também descobriram a verdade sobre o sábado, e lembrando que essa verdade sobre o sábado também faz parte do evangelho eterno, né? Sim. Nós Mateus, temos que pregar sobre isso. Você estava vendo aqui, você citou até aqui versos 9, né, e tal, advertência do mundo. E no verso 12 diz o que mais aí? Que são 3 partes da mensagem, né?
Você falou aqui de advertência ao mundo, juízo e tal, etc. Você ia concluir aqui. A verso perseverança? 12. Aham. A Que perseverança. faz parte também dessa mensagem, né? Aqui embaixo, Que- verso 12 e tal, termina. Calma aí. Termino chamado a É, aqui. atenção, né? Você estava para- continuando, o pastor Rodrigo falou, você parou. Acho que foi aqui, não. Apocalipse 14, Aqui, né? O aqui. verso 12, né? Aham. Aqui, o verso 12 termina chamando a atenção, né? Para a perseverança. Perdão, tu ia falar já, né? Perseverança dos santos, né? Apesar dos ataques do poder da besta, né? Esse grupo permaneceria fiel, suportando a perseguição, né? O povo de Deus possui duas características, né? Porque as duas características que são que o povo de Deus, eles guardam os mandamentos Isso. e eles têm a fé em Jesus. Isso, é isso mesmo. É somente confiança completamente em Deus, no seu povo, resistindo, né, às exigências do mundo, né? Então essa mensagem, quando você começa para pensar, como o Mateus estava falando aqui, olha, pastor, olha, a mensagem do Evangelho Eterno, ela compreende todo um pacote de verdades, né? A verdade de que Deus, ele começou, Deus, ele amou, verdade, mas ele também é um Deus de juízo, né? E por sinal, o juízo, né, até mencionado aqui, não é para condenar, o juízo é para salvar, né? É uma mensagem de esperança, de um Deus dizendo assim, olha, vocês têm um advogado, está à disposição de vocês. É só clamar por ele, pedir perdão para ele. Então, perceba que é uma mensagem aparentemente muito forte, dura, né, muito assim, objetiva, não tem muita conversa, né? Olha, a mentira, ela vai ser destruída, ela vai cair. Quem prega mentira, já pode ter certeza, não vai durar para sempre, não. A verdade vai prevalecer. É uma mensagem, longe de ser uma mensagem de terror, é uma mensagem de amor, né? É um convite, por isso que o Mateus falou assim, é o último convite que o mundo vai ouvir. E convida pessoas, né, a se juntar a esse grupo que vai perseverar também, né, Mateus? E eu achei interessante Isso. também. A guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Isso, no verso aqui, ó, que diz assim: o verso 9 a 11 adverte o mundo contra a marca da besta, pois aquele que a tiverem enfrentarão toda a ira de Deus, que se cumprirá nas 7 últimas pragas. Aham. Deus não deseja que os rebanhos Recebamos. Deus não deseja que recebamos esse juízo. Esse é um convite para evitar o que está por vir. Ou seja, nessa pequena frase aqui, nesse pequeno texto, a gente entende o amor de Cristo. Porque ele já nos adverte para que a gente sofra. não quer que a gente sofra a ira dele, né? Ou seja, ele pede para que a gente saia, para que a gente venha se afastar, né, dessa Babilônia, da marca da besta. Ou seja, ele mostra que o amor dele e o cuidado dele por cada um de nós, apenas nessa advertência aí que ele manda a gente se afastar. É interessante essa parte que a Erika falou também, porque mostra que Jesus, ele vai vir, quando ele voltar, ele vai vir exterminar o pecado. Mas se a gente Dá fim ao pecado. Sim, se a gente tiver com o pecado dentro de nós iremos juntos, entendeu? Aham. Então ele dá esse alerta para que a gente se prepare e se arrependa dos nossos pecados, para que a gente não faça parte disso. No fundo, o Evangelho Eterno é uma mensagem de amor e de salvação, Sim, com né? certeza. De um Deus que faz e fará de tudo para que a gente escolha estar do lado certo. Tanto é que Então- no final ele nos pede para nós perseverarmos, né? Para que a gente se mantenha firme, né? Aqui está a perseverança dos santos, ou seja, diante de tantos ataques que a gente vive nesse mundo, de tantas tempestades que nós temos que enfrentar, ele nos diz que precisamos continuar perseverando. E a gente só vai conseguir perseverar quando a gente confiar completamente nesse Deus que nos orientou a dar essa mensagem, né? Esse Deus que está guiando o seu povo em toda a história desse mundo. Beleza? Na prática aqui, gente, aqui antes de a gente ir pro hipertexto, aqui, olha, achei legal demais essa perguntinha aqui no final da parte do comente, né? Como podemos pregar esses assuntos, né? Como a Babilônia, né? Marca da besta, sem afastar imediatamente as pessoas da gente. Como é que a gente Uau. faz isso? Como fazer isso na prática? É interessante, Vocês que estão aí, né? estão sendo como missionários, passaram tudo aí pregando. Como fazer isso? É muito interessante porque todas as vezes que nós vamos falar sobre essas questões de marca da besta, da Babilônia, Mas, gente, é um parênteses aqui, né? Marca da besta é um dia falso de adoração, o domingo, né? Estabelecido historicamente, né? Em contrafação ao dia verdadeiro de Deus, que é o sábado. Babilônia é apresentado como sendo um sistema religioso instituído no mundo todo, identificado na Idade Média, né? Como um poder apóstata, o contrário a Deus, não é? Que prega verdade misturada com mentira, né? Que compartilha com outras denominações religiosas ao redor do mundo todo.
mentiras que não estão na Bíblia, imortalidade da alma, um dia falso de adoração, adoração a imagens, outras coisas que não são Deus, né, que não é Deus. Então esse sistema religioso, ele infelizmente é usado por Satanás para enganar e manter as pessoas na ignorância. E aí, imagina, como falar tudo isso? São verdades são duas, né? Porque como fazer isso sem manter, sem afastar muitas vezes a gente fica gente? meio que pisando em ovos, né, para falar sobre esse tema, mas eu penso que tudo é com amor. A gente tem que ter sensibilidade, amor, pedir orientação do Espírito Santo, mas não devemos deixar de anunciar. Temos que anunciar, porém anunciar com amor, indo aos poucos. A verdade, ela é progressiva, né? Ela vai indo aos poucos, é por isso que nós temos que tema por tema, até nós conseguimos construindo, né, um raciocínio com as pessoas para que nós possamos chegar aonde nós queremos chegar. Não nós, né, mas a própria palavra de Deus quer chegar. Né, pastor? Porque as pessoas elas já têm uma visão de Apocalipse assim, meio que assustadora, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa saber chegar na pessoa e, como o pastor falou, pedir o auxílio do Espírito Santo, né? E ganhar confiança, exatamente, né? Se misturar, como fez Jesus, né? A tendência é alguém ouvir, conhecer a pessoa, né? Sabe que ela tem preocupação e interesse por você, né? Isso é tão interessante. Sabe quando você quer só ofender, quando você quer só se sentir superior, dizer que conhece a verdade, ele não, etc. É verdade. É tão interessante que às vezes nós ficamos com receio de falar, mas os meninos aqui mesmo que participaram aí do projeto One Missão estavam constantemente entrando na casa das pessoas, dando estudo bíblico para elas, e eles podem dizer que muitas vezes elas mesmas querem saber o que é essa marca da besta, né? Sim. O que é esse negócio de Babilônia? As pessoas se perguntam, né? E nós muitas vezes ficamos receosos em falar, e enquanto o mundo está precisando ouvir essas orientações. É isso aí. Então se aproxime, ganhe confiança, sirva as pessoas. Há uma tendência muito grande da pessoa poder lhe ouvir e não se afastar de você, né? Porque, na verdade, quando ela dita com amor, ela tem uma chance muito grande de alcançar o coração. Agora, gente, hipertexto, a palavra-chave da semana é mensagem. Eu queria perguntar ao pastor Rodrigo qual texto que você escolheu aí e que palavra você queria acrescentar à nossa rede semântica. Vamos lá. Palavra-chave da semana, mensagem. Vamos agora construir juntos nossa rede semântica aqui. E eu queria ouvir você, começando pelo pastor Rodrigo. Pastor, esse é um texto que eu gosto bastante. Apocalipse, capítulo 18, foi o texto que eu escolhi, o versículo 1 ao 5. Vou ler aqui rapidamente, diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à sua custa da sua luxúria. E aí então vem o versículo 4 fazendo um convite, né? Ele diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E diante desse texto aqui, a palavra para completar a minha rede semântica que eu escolhi aqui foi advertência. Deus, através da sua palavra, ele faz um convite, ele dá uma advertência ao seu povo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, você que está em Babilônia, você que está nesse meio dessa confusão espiritual, aqui fica o convite para você: sai dela, povo meu. Ou seja, vem para a verdade, vem para a minha palavra, se volte para mim, e aqui então você vai descobrir a verdade que eu tenho para a sua vida. E a advertência é feita justamente para que você não sofra as consequências que Babilônia vai ter que colher, né? Exatamente. Por manter as pessoas... Porque o texto é claro em dizer: para não participardes dos seus flagelos. É uma mensagem de amor, né, cara? Só adverte, só chama atenção quem está preocupado, né, com aquilo que a gente pode sofrer. E você, Érica, teu texto, qual é a palavra? Meu texto é exatamente aquilo que a gente viveu durante esse ano em missão, né? Que está lá em Mateus 24:14, que diz assim, ó. Cadê esse momento? Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Beleza. E a palavra-chave que eu encontrei nessa foi exatamente a pregação. Porque a gente precisa pregar esse evangelho, né? A gente precisa sair e pregar esse evangelho a todo o reino. Essa mensagem, ela precisa ser espalhada, que é o que há
lição dessa semana ela está trazendo para a gente, a importância dessa mensagem, da pregação dessa mensagem. E o que me deixa feliz nisso, que Apocalipse 14 é exatamente o cumprimento de Mateus 24, 14, né? Sensacional. Que é essa promessa aí. E que está acontecendo em nossos dias, né? Sim. É isso aí, parabéns. Então, a pregação, a mensagem. Deus quer que essa mensagem alcance o mundo todo. E você, Mateusão? Pastor, eu escolhi o texto está lá em Mateus 10, 7, Vamos lá. que fala assim, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. E o texto que eu escolhi da rede semântica é anunciar. Anunciar. Para que a gente possa anunciar a breve volta de Cristo Jesus. Por onde você for, né? Mas por onde você estiver, não é isso? Interessante, é isso aí, a mensagem é urgente. Temos um chamado para anunciar, para pregar, uma mensagem de advertência, mas também uma mensagem de amor, de proteção, de um Deus que está fazendo de tudo, clamando em alta voz, né? Para que a gente tome a decisão correta e deixe a mentira, deixe a tradição, deixe as crendices e abrace a verdade, aceite os mandamentos de Deus, entenda que a salvação é somente e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, né? Adorar a Deus como Criador do céu, da terra e do mar, guardar seu santo dia, essa é a mensagem de Deus para esse tempo, de um Deus que está anunciando um juízo, mas um juízo que foi estabelecido para salvar aqueles que aceitam Jesus, o Filho de Deus, como seu salvador pessoal. E, pastor Rodrigo, essa mensagem tem como cerne, né, um convite, né? Um convite à adoração ao Criador. É isso mesmo? Exatamente. Essa mensagem de Apocalipse, né, capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, ela vai nos convidar a adorar o Criador. No final das contas, né, o que está aí em jogo é a adoração. A quem nós adoramos, né? Adoramos ao Deus verdadeiro ou adoramos aos falsos deuses? E é interessante que, como sempre, infelizmente, nós seres humanos, nós queremos fazer distinção, dicotomia entre algumas coisas, né? Por exemplo, devemos pregar a mensagem do Evangelho ou nós devemos pregar apenas as verdades doutrinárias? Ora, como se fossem separadas. Né? Exatamente, como se fossem separadas. Uma coisa está ligada na outra. O fato é que o próprio Jesus, em seus ensinamentos, ele incluía doutrinas, né? A doutrina, ela é bíblica, a doutrina, ela é de Jesus. Então, a própria lição aqui, respondendo esta pergunta, que mensagem nós temos que dar, né? Qual é a mensagem? Ela é uma mensagem apenas evangélica, uma mensagem do evangelho, ou ela também contém uma verdade doutrinária? E aqui tem uma resposta, diz assim, talvez a melhor resposta a essa discussão esteja em Apocalipse 14, versículo 6 ao 12, que tem início com um anjo levando o evangelho eterno. Olha só, o anjo, ele está levando o evangelho eterno, e é seguido por versículos que explicam o evangelho por meio de verdades doutrinárias. Uhum. Ou seja, o evangelho eterno, ele é explicado, ele é exposto por meio de verdades doutrinárias. E aí então, o pastor perguntou, mas existe, né, uma mensagem central? Existe. Qual é essa mensagem central? É a adoração ao Criador, né? De acordo com as 3 mensagens angélicas, o evangelho eterno, ele está inseparavelmente ligado a verdade doutrinária e nos convida a adorar o Deus Criador, aquele que criou os céus, o mar, a terra e todas as coisas que existem então neste mundo. Esse é o convite aqui então para nós adorarmos ao Criador. Interessante, muito bom, hein? Muito bom, hein? Termina essa mensagem convocando, desafiando, né? Inclui aí um chamado, né, para ser fiel a Deus acima de tudo, né? Fiel à sua palavra, aos seus mandamentos, crendo, tomando decisão de estar ao seu lado, sendo selado por Deus, né? Abandonando a mentira e abraçando a verdade e adorando aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um Deus que nos ama e que merece ser adorado, né? Não tem nada nem ninguém que mereça adoração a não ser Deus em cima, né? Nos céus, embaixo da terra, debaixo das águas. Só Ele merece ser adorado porque Ele não só nos criou, não é? Ele também nos salvou. E as doutrinas nada mais são do que a explicação do que é esse evangelho eterno que foi comunicado a nós e que agora temos o desafio, o privilégio de comunicar ao mundo um evangelho que traz consequências eternas, né? Para quem o aceita, poderá dar a essa pessoa vida e vida eterna. E não é? interessante, pastor, que nós só vamos conseguir adorar verdadeiramente
se nós reconhecermos que Ele é o Criador. Acho que esse é o princípio de todas as coisas. Quando você reconhece que Deus, Ele é o Deus Criador, então você passa a adorá-lo de verdade, você passa a adorá-lo em espírito e em verdade. Você entende que Ele é o único digno de adoração. Essa é uma das mensagens do primeiro anjo, né? Reconhecê-lo como Criador. E aqui também o segundo anjo ele vai nos chamar para que nós possamos sair de um falso sistema de adoração. Isso é desafiador, né? Para nós, para as pessoas, diante de tantas coisas que acontecem no mundo, de tanto disse-me disse, um fala uma coisa, outro fala outra, o que nós precisamos fazer? Nos voltar para a palavra de Deus para que nós possamos compreender a vontade dele para a nossa vida. E por último, né, a terceira mensagem, o terceiro anjo, ele inclui ali um chamado para que nós possamos ser fiéis a esse Deus Criador. Beleza, é isso aí, gente. Então, o convite de Deus, um chamado que ele faz a cada um de nós, né? Um Deus que não quer que a gente viva no engano, um Deus que faz e fará de tudo para que você conheça a verdade, abrace a verdade. Ele nos chama. Por isso que essa mensagem é tão importante, né? Um convite, né? Para que a gente reconheça Deus como o Criador de tudo. E a partir disso, gente, tudo que ele pedir para nós, né? Esperá-lo voltar, crer que ele está no santuário intercedendo por nós, né? Crer que nosso corpo é templo do Espírito Santo, o cuidado com a saúde, a importância de ter um dia para adorá-lo, né? E testificar da nossa relação com ele, né? De criatura e criador. Um Deus que nos ensinou sobre a importância de participar da missão dele com os dízimos e as ofertas, né? Realmente é um pacotão, é lindo demais, né? Uma experiência de salvação. Cristo quer habitar em nós, quer viver na gente e quer nos dar uma experiência particular, íntima com ele, assim como ele era um com o Pai. Que a gente saiba que ele virá, sim, Pai, à direita de Deus, Todo-Poderoso. O Espírito Santo já vai estar aqui. É a Trindade toda envolvida, né? Convidando e convocando a humanidade a adorá-lo como Criador do céu e da terra. Considerações finais, agora o tempo está acabando, né, gente? Eu queria ouvir da Érica aqui. Por que Deus nos convida a amá-lo, a adorá-lo e tomar uma decisão ao lado dele, sem temer as consequências? Eu queria ouvir as palavras sem finais temer suas as aí, Érica. consequências, Vale né? a pena mesmo? Dá para ir com os dois pés e seguir esse Com Deus? certeza dá, pastor, porque sem temer as consequências, é você não ter medo daquilo que Deus pede para você, né? E fazer. Porque uma coisa que acho que passou na cabeça de cada um dos Zoin lá na casa foi esse medo, né? Porque a gente, muitas das vezes, a gente se coloca à frente e acha que não é capaz, né? De fazer a missão, de fazer acontecer. Mas, na verdade, quem está por trás disso tudo, quem é o cabeça disso tudo, é o próprio Deus, né? E ele que nos capacita para fazer isso. Então, a gente não precisa temer as consequências. Porque, com certeza, se a gente faz a vontade de Deus, as consequências são boas. E o texto que eu achei interessante aqui tá assim, ó. Em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias, apontadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz, a palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da maior solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Ou seja, essa mensagem, esse dever lhe foi incumbido a cada um de nós, né? Nós, adventistas, temos como, não vou dizer obrigação, né? É uma responsabilidade, Privilégio, né? privilégio. E responsabilidade, Porque num dos nossos... Na verdade, eu e o Matheus, né? Uma das coisas que a gente mais falava nos estudos é o privilégio da gente fazer parte, né? Dessa mensagem, de fazer parte desse plano de salvação. Porque Deus, ele poderia muito bem ter enviado os seus anjos, mas não. Ele nos capacitou, ele nos convidou a fazer parte dessa obra. Então, é um grande privilégio a gente pregar essa mensagem. Beleza, considerações finais, Mateusão. Pastor, aqui, ó, bem no comecinho, no primeiro parágrafo, fala assim: assim proclamada a mensagem do terceiro anjo, ao chegar o tempo para que ela seja dada como o máximo de poder, o Senhor agirá por meio de humildes instrumentos, dirigido à mente dos que se consagram ao serviço. Então aqui basicamente fala assim que Deus quer usar pessoas Deus humildes, ele vai né? usar pessoas humildes, que elas não possam ter tanto estudo assim,
mas que essas pessoas vão ser usadas poderosamente pelo Espírito Santo. Amém. Deus vai usar Né? essas pessoas. Que legal, Matheus, você mencionou aí, né? Porque às vezes a gente, de certa forma, né, fica buscando, né? Cara, eu preciso ter isso, né? Eu preciso ter tal currículo, eu preciso... E é engraçado, né? Porque Deus ele vai usar aqueles que estão dispostos a servir, né? Os humildes, né? Pessoas simples. Os obreiros serão mais qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Então, o que vai definir a sua eficiência, sua utilidade na missão é a sua humildade, sua capacidade de servir e o mais importante de tudo, né? A unção do Espírito Santo. Então, é isso aí, Mateus. Às vezes, o que a gente mais precisa é do batismo do Espírito. É Ele que vai capacitar a gente, vai usar a gente com o que nós temos nas mãos, com quem nós somos, com a nossa capacidade, né? Não é com nossos títulos, nossos currículos, né? Com o título de pastor, não é isso. É a unção que vai fazer a grande diferença. Amém. Considerações finais? Muito bem, pastor. Aqui, sem temer as consequências, né? Por que nós não devemos temer as consequências, né? Porque nós estamos diante de um mundo que, de fato, como o Mateus disse no começo, está na corda bamba. O mundo está por um fio. E aqui, no livro Grande Conflito, na página 504 e 505, o texto diz o seguinte: por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Ou seja, é por meio dessas mensagens que nós anunciamos que o povo vai ser comovido. Milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram palavras semelhantes as escutarão. Com espanto, ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja que caiu por causa dos seus erros e pecados, porque rejeitou a verdade que lhe foi enviada do céu. Essa é uma mensagem que foi enviada do céu. Não é uma mensagem que foi criada por mim, ou por algum pastor, ou algum líder religioso, não. É uma mensagem que veio direto do céu, e por isso nós não temos que temer as consequências, nós temos que apenas anunciar, dando solenes avisos, para que as pessoas despertem e, conforme Apocalipse 18, versículo 4, saiam da confusão espiritual e se voltem, então, para a palavra de Deus. Muito, muito, muito top, hein? É isso aí, gente. Eu queria só concluir também aqui, olha, diz que esse evangelho eterno, declara-se que faz parte do evangelho eterno, né? Faz parte do evangelho eterno, e anuncia o início do juízo. Sabe esse negócio de, Jesus me ama, não sei o que e tal, né? Ele morreu por mim, ele me aceita como eu sou. Tudo isso é o evangelho eterno. Mas não esqueça que o evangelho eterno inclui também a mensagem de juízo, de um Deus que virá, destruirá o pecado e que impede que a gente tome uma decisão em oposição, né, ao lado dele, né? Porque o juízo já começou. E o juízo de Deus é para salvar. O verdadeiro evangelho incluirá sempre a mensagem de um Deus que vai julgar esse mundo, né? E quem aceita o seu filho, ele já está salvo, né? Quem não aceitou, já está condenado. Essa mensagem é urgente, incrível e extremamente necessária. Espero que a gente aproveite cada minuto que a gente tem para poder dizer ao mundo, né, que nós temos um advogado e que ele vai voltar. Amém. Eu queria pedir a Érica que orasse, né, para que esse bate-papo, essa conversa, que obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Ora aí pra gente, para que esse conteúdo abençoe outras pessoas também. Ok, nesse momento vamos fechar nossos olhos para falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Obrigado, Senhor, por esse evangelho eterno aqui que o Senhor nos apresentaste, Pai. Que a gente possa fazer parte desse movimento, nos dedicarmos à Tua obra, à Tua missão, Pai. Amém. E que a gente possa pregar esse evangelho a todo mundo, Senhor. Venha nos usar como instrumentos vivos em Tuas mãos, Pai. E que a gente possa alcançar aquelas pessoas que o Senhor tem como objetivo salvar cada uma delas, Senhor. Nesse momento, eu te agradeço por tudo, te agradeço pela oportunidade de estar participando aqui. E quero pedir que o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada um aqui, Pai. E cada pessoa também que irá assistir esse programa, que irá compartilhar também dessa mensagem a outras pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar usando a cada uma delas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Érica. Obrigado, Mateusão. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Rodrigo, pela parceria de sempre. Tamo junto aí. E obrigado a você que nos acompanhou até agora, assistindo, ouvindo, compartilhando em algum lugar aí da sua vida, do cotidiano aí. Obrigado porque você separou esse tempo para reconhecer, sim, Deus tem uma mensagem final para esse tempo
E acredite, Ele conta com você. Amém. Muito bom estar com você aqui. Espero você no nosso próximo episódio. Não esquece de pesquisar a gente nas redes sociais, seguir o nosso canal também, acompanhar, compartilhar esse conteúdo. E espero que você tenha aproveitado ao máximo essa temporada para entender que há sim uma identidade profética para você e para mim. Há um chamado para você e para mim, para a gente anunciar essa que será a última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo e último episódio dessa temporada do seu podcast No Contexto. Te espero lá. Tchau.